Boa noite a todos, sejam bem-vindos, que Jesus nos abençoe e nos proteja e, principalmente, nos dê condições de sermos compreendidos por todos e por todas que nos assistem. Hoje, dando continuidade ao estudo de O Livro dos Espíritos, nós estaremos falando do capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade, das questões 880 a 885. Especificamente, o título é Direito de Propriedade e Roubo. Então, nós vamos observar que na primeira pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos, na questão 880, é: qual é o primeiro dos direitos naturais do homem? A resposta ela é interessante porque talvez fique parecendo fora de contexto em virtude do que a gente está falando de direito à propriedade. E os Espíritos respondem a esta questão o seguinte: todo homem tem o direito de viver. Ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante. E ninguém tem o direito de fazer nada que possa comprometer a sua existência corporal. Então, nesta última parte, ele fala exatamente dessa questão do direito de propriedade, porque ele complementa na questão 881. O direito de viver, ou seja, já que é o direito essencial de todo ser humano, dá ao homem o direito de acumular bens que lhe permitam repousar quando não possa mais trabalhar, ou seja, será que nós podemos juntar bens, recursos materiais, para que a gente possa ter uma velhice, vou usar essa expressão, uma velhice tranquila, onde a gente possa ser resguardado? E os Espíritos respondem que sim, mas nós devemos fazê-lo com paciência, com parcimônia e saber usar os recursos que estão à nossa disposição. Mas Kardec ainda faz outras perguntas. Temos o direito de defender aquilo que nós ajuntamos? Temos o direito de lutar por aquilo que nós conquistamos com tanto esforço, com tanto trabalho? E esse direito de possuir, ele é um direito natural nosso? E o que legitima esta posse, esse direito de possuir alguma coisa? Então, nós vamos ver que todos nós temos a possibilidade de juntar, sim, recursos materiais para que a gente possa ter uma vida, vamos assim dizer, com segurança. Podemos caminhar com segurança enquanto nós estamos aqui. Mas nós temos que saber como juntar tudo isso. E eu me lembro de um documentário que eu assisti alguns anos atrás, muito interessante, que um africano, para ele fazer uma captura de um macaquinho, ele usava o seguinte recurso: ele ia até um cupinzeiro, abria um pequeno buraco e ali colocava umas sementes. E o macaco que observava aquilo ficava curioso, e ia até ali aquele cupinzeiro para pegar as sementes. Quando ele pegava a semente, era o momento em que aquele africano ia capturar o macaco. Por quê? Ele abraçava aquilo com a mão, segurava aquelas sementes, e ele não conseguia tirar a mão do buraco. Ele então ficava preso no buraco. O simples gesto de abrir a mão, ele conseguia se libertar. Então, nós vemos este apego às coisas materiais, realmente como algo que nos aprisiona e nos coloca à mercê dos problemas que a vida nos oferece. Então, essa questão de juntar todas essas propriedades, todos esses recursos, ela se depara com um pequeno problema, porque a riqueza, a posse de bens materiais é uma das provas mais difíceis pelas quais nós passamos. Por quê? Nós somos submetidos, quando nós temos muito, a tentações, a fascinação, nós somos fascinados
pelo ouro, pelo brilho, por aquilo que a gente tem e às vezes a gente quer cada vez ter mais, e também há uma excitação a mais. Então nós vamos ver que todos esses recursos materiais, muitas vezes, são distrações para que nós não consigamos desenvolvimento espiritual. Então todos nós temos que entender que os recursos materiais, tudo aquilo que nos é colocado à disposição, é para o nosso desenvolvimento moral e intelectual. E é importante a gente dizer que todo recurso, ele não é mal em si. O que o torna mal é a sua utilidade. Quando nós fazemos o mau uso desses recursos que nos são colocados à disposição, dessas propriedades, dinheiro, o que quer que seja. Quando nós nos utilizamos mal, é isso que vai fazer com que nós venhamos a cair mais uma vez. Então nós vamos entender que tudo isso para tudo isso ser utilizado com sabedoria, nós precisamos de equilíbrio. E a gente só vai saber utilizar bem esses recursos quando nós desenvolvermos uma capacidade que nós escutamos isso diuturnamente na casa espírita. Nós precisamos desenvolver o autoconhecimento, lembrando sempre daquilo que está descrito em Delfos, no templo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Mas esse conhece-te a ti mesmo, ele tem um complemento que muitas vezes ele não é lembrado. E que nós precisamos lembrar, porque além de conhecer a si mesmo, nós temos que ter cuidado, porque eles dizem o seguinte: e só tenha o necessário, saiba usar as coisas que tem à sua disposição. Então esse equilíbrio desses recursos materiais vai depender da gente, de como a gente se utiliza disso. Então nós temos esse direito de ter, e nós temos também o direito de defender, lembrando sempre que tudo aquilo que eu faço vai ter consequências. Isso é inevitável para a nossa vida. Então, muitas vezes, aquele que nos subtrai alguma coisa, algum recurso, na verdade, nós não estamos sendo roubados, não estamos sendo furtados, nós só estamos devolvendo. Então, muitas vezes, nós precisamos nos atentar a tudo isso. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, Pascal diz o seguinte: o homem não possui de seu, senão o que pode levar deste mundo. A gente reafirma aquela frase: caixão não tem gaveta. Nós não levamos bens materiais da vida aqui para o mundo do lado de lá. Então a gente só vai levar as conquistas das virtudes, dos sentimentos, quando a gente trabalha esses sentimentos. Então é importante a gente entender isto. Todos os recursos, todas as propriedades que estão aqui à nossa disposição é para o nosso melhoramento, é para o nosso engrandecimento. Se a gente não souber utilizar esses recursos, quiser ter cada vez mais, vai ser que nem aquele pequeno macaquinho, vai ficar preso a esta condição e vai sofrer todas as consequências desses atos pelos quais nós passamos. E Jesus deixa isso muito claro em Mateus capítulo 6, versículo 19, quando ele diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então vamos pensar, aonde eu estou colocando as minhas forças, aonde eu estou colocando o meu coração, aonde eu estou colocando os meus desejos. A minha recompensa será de acordo com as forças que eu estou destinando a essa situação. Mas existe uma história
que retrata todo este momento, toda essa aflição no querer possuir, que está descrita no livro No Mundo Maior, no capítulo 18. André Luiz, em uma excursão de estudos, ele vai até as cavernas. Esta obra é uma psicografia de Chico Xavier. E nas cavernas, ele não tem permissão para entrar, porque ele precisa de fazer um curso para que ele tenha condições de adentrar, porque ali o salvamento é um tanto quanto difícil. Então ele fica nas imediações dessas cavernas. E ali ficando, ele começa a observar a paisagem, as pessoas. E nisso surge um grupo de velhinhos. Velhinhos que estão todos carcomidos, magricelas, estão com as roupas esfarrapadas, estão com um olhar totalmente débil, e eles estão ali cochichando entre eles, e abraçam entre as mãos lama. Muita lama estão nas suas mãos. E o André Luiz, então, começa a observar aquela situação e acha interessante, porque os velhinhos estão ali querendo uma saída, querendo levar aquele ouro, porque o que eles viam, na verdade, era ouro, para outro lugar, e eles queriam escapar. A menor balançar do vento, eles ficavam apavorados, assustados com tudo aquilo que estava acontecendo. E tem um que diz o seguinte: precisamos de alguma saída, não podemos adiar mais. E nossos negócios? E nossas casas? Incalculável é a riqueza que descobrimos. E aí ele abraçava cada vez mais aquele monte de lama, aquele monte de lodo que está ali. E ele fala: nós estamos aqui à mercê de ladrões, alguém pode roubar isso da gente. E nisso, o André Luiz acha muito estranho, vendo aquela cena, ele pergunta para Calderaro, que é o que o acompanhava naquele momento. E ele pergunta o seguinte: mas o que está acontecendo? E o Calderaro diz o seguinte: são usurários desencarnados. Há muitos anos, desceram a tão profundo grau a fortuna material transitória, que se tornaram desequilibrados na zona mental do trabalho digno, por incapazes de acesso ao santuário interno das aspirações superiores na Terra. E aí ele complementa: não enxergavam meios de se ampararem com ambição moderada e nobre. Ambição moderada e nobre. Nem reparavam os métodos que usavam para atingir os fins egoísticos. Ou seja, não estava interessado em ninguém, em nada, a não ser na questão de possuir cada vez mais. E diz ainda: menosprezavam os direitos alheios, queriam ter, independente da forma como conquistavam esses bens materiais. E aí ele fala: tantos sofrimentos de que eles fizeram as pessoas sofrerem, vitimaram essas pessoas, que as suas vítimas irradiam pensamentos desequilibrados para eles, materializando nos seus olhos a ideia de que eles estão enxergando na lama que eles abraçam ouro. É como se eles estivessem induzidos pelo pensamento, principalmente daqueles de quem eles roubaram, de quem eles tiraram essas fortunas, para que eles vissem aquilo como ouro. E eles entendiam então que aquilo ali era um recurso que estava sendo colocado à disposição deles. E o Calderaro diz: eles enlouqueceram na paixão de possuir. Enlouqueceram na paixão de possuir. Até que ele escuta uma frase bastante interessante. Um dos velhinhos, ele diz o seguinte: amigos, não seremos vítimas de um pesadelo? Aquele velhinho que estava ali fala: será que a gente não está sofrendo um pesadelo?
Às vezes, diz ele, chego a supor que estamos equivocados. Há quanto tempo deambulamos sem lar? Não teremos enlouquecido? Então ele começa a ter um momento de lucidez. E aí o André Luiz se depara com uma situação bastante interessante. Quem que era o louco ali? Porque ele reconheceu aquela voz. Ele reconhece aquela voz por se tratar do seu avô paterno. Então ele começa a se lembrar do seu avô, que realmente era um homem extremamente rico e que possuía muitos recursos, principalmente porque ele era agiota, ele fazia agiotagem, então ele tinha muito dinheiro. Então André Luiz começa a se lembrar que seu avô era um homem muito frio com todo mundo, menos com o André. Ele tinha no André uma esperança, ele tinha no André algo que era muito mais forte do que ele imaginava. O André Luiz era a única pessoa que acalmava aquele homem, que quando ele fica mais velho, enlouquece e vai morar então com a família do André Luiz. Então o André começa a se lembrar do seu avô, e na hora que ele tenta se aproximar, o calderaro fala para ele, não, espera um pouquinho, vamos ver o que está acontecendo. Já que ele deu esse indício de que ele está tendo uma lucidez, vamos libertar a visão dele para que ele nos veja. E nisso o calderaro aplica um passe e o velhinho então começa a ver. E quando ele vê o André Luiz, ele acha que é um emissário de Deus. E ele pede socorro, pede auxílio para ele naquele momento, porque ele não sabe há quanto tempo que ele estava ali. Então é interessante essa história, porque o velho se torna receptivo e ele começa então a conversar com o André. E nesta conversa ele pergunta, o senhor não é o Cláudio, que era fazendeiro de determinado lugar? E ele fala, sim, você me conhece? Você sabe da minha família? Você sabe onde estão todos? Porque eu estou aqui com esse ouro todo, eu quero compartilhar com todos eles, eu quero encontrá-los. E aí o André, então, relata para ele, meu amigo, você já perdeu o corpo há mais de 40 anos. Então esse homem, ele diz o seguinte, mas 40 anos aqui, nesse sofrimento, nessa angústia, será que ninguém vai me socorrer? E ele diz uma frase que para mim é uma das mais importantes. E ele diz o seguinte, por que não me ensinaram na terra que a vida prosseguia para além do túmulo? Por que que ninguém me falou que ninguém morre? E Jesus, há 2000 anos, está tentando incutir essa ideia na nossa cabeça. E a gente não acredita ainda. A grande maioria não acredita que isso é uma verdade da qual todos nós estamos submetidos. A vida não acaba com a morte do corpo, ela continua. Então ele pergunta, ninguém me ensinou isso, mas a gente sabe que sempre a gente teve alguém que nos ensinou este caminho. E ele fala, eu estou aqui desprezado, a minha família me abandonou, todo mundo me abandonou. E ele diz o seguinte, eu tenho certeza que da minha família somente um poderia me ajudar agora, meu neto André. Meu neto André era tudo para mim. E nisso o André já estava chorando a borbotões ali na frente dele, porque ele reconhece o avô e ele sente essa proximidade, esse carinho. E ele diz, inclusive, o avô, para o meu neto eu deixei uma fortuna para que ele se tornasse médico e ele pudesse fazer o bem que eu não pude fazer. Ou seja, o recurso material, ele era para ser usado para ajudar as pessoas. E o que o André Luiz fez? Não fez tudo aquilo que ele podia, ou que ele deveria ter feito.
Então ele também sente um pouco de remorso, de culpa por esta condição, porque ele tinha as propriedades à sua disposição e não tinha feito aquilo que deveria fazer. E nisso o André Luiz, ele diz uma coisa muito interessante. Vô, o senhor não está me reconhecendo? Sou eu, o André. É claro que a história ela tem muito mais nuances, mas aqui a gente precisa dar uma resumida. E ele fala, o senhor não está me reconhecendo? Sou eu, o André. E aí o André fala, nem sei o que aconteceu. Tudo aquilo que eu aprendi nos anos todos, com todos aqueles mestres, eu deixei tudo por água abaixo. Eu só queria abraçar meu avô, me ajoelhei aos pés dele, agradecendo por tudo que ele tinha feito por mim, beijando-lhe as mãos e agradecendo por todo o carinho. E nisso o avô tem um súbito e desmaia nos braços do André. E aí o André diz o seguinte, sustentei meu avô nos braços, como se transportara, louco de alegria, precioso fardo que me era doce e leve ao coração. Então a gente precisa entender, os recursos materiais estão aí à nossa disposição, nós podemos possuí-los, mas não podemos ser possuídos por eles. Que nós possamos refletir a respeito e que Deus nos abençoe a todos.